Eu passei anos dependendo de tarja preta e álcool pra supostamente me sentir melhor, porque eu não entendia algo muito simples. A busca por alívio constante, a busca por me sentir melhor a todo custo naquele momento era justamente o que estava me aprisionando. Veja bem, eu tinha naquele momento ansiedade severa. Ansiedade severa, eu ficava mal, eu ficava muito mal. E qual que é o primeiro instinto, sabe qual que é o primeiro reflexo de uma pessoa que está mal? É querer se sentir melhor. Às vezes a pessoa que está mal, principalmente emocionalmente falando, ela quer se sentir melhor a qualquer custo, a custo de qualquer coisa, sabe? O que vier, que for fazer se sentir melhor, vai, sabe? E isso vai se tornando uma grande bola de neve, porque a pessoa assim, a pessoa nesse estado, a pessoa nesse estágio, o que que acontece? Acontece que ela se torna dependente. E eu não tô falando de dependente de tarja preta, tô falando de dependente de alívio. Só que isso soa paradoxal, porque a vida, né, a existência ela demanda, ela tem essa demanda de partir para cima, de também sentir desconforto. Eu gosto muito de usar o exemplo do Jordan Peterson, que ele usa no livro 12 Regras para a Vida, que é a busca pelo significativo versus a busca pelo conveniente. Uma pessoa que está fissurada em buscar alívio constante, que era o meu caso, eu estava tentando obter alívio e alívio imediato, por quê? Porque eu estava sofrendo pra caramba. A pessoa que se torna viciada nisso, ela fica buscando sempre só aquilo que é conveniente. Uau! Se é conveniente pra mim, eu quero. Sabe? Se vai me fazer bem naquele momento, eu quero. Sabe? Se vai me proporcionar aquele alívio ali, eu quero. Só que, aonde que fica a mentalidade de longo prazo aqui? Vejamos, vou usar o exemplo de um treino na academia. Muitas vezes, não, eu sempre gosto de usar esse exemplo também. Muitas vezes não sentimos vontade de ir pra academia treinar, muitas vezes não sentimos vontade de correr, muitas vezes não sentimos vontade de fazer nada. O que que acontece? Acontece que é conveniente, certo? Ficar em casa deitado. Tá frio? É conveniente ficar em casa. É conveniente. Tu trabalhou o dia inteiro, tu quer descansar, é conveniente ficar em casa deitado. Porém, não é significativo. Por quê? Porque uma vida significativa, ela é construída aos poucos, sabe? É conveniente ficar em casa naquele momento. Porém, não é significativo. Tudo aquilo que é conveniente, eu acho que na minha concepção a gente tem que olhar assim com, sabe, com um olhar meio embaraçado, meio torto. Porque corremos o sério risco de cair na dependência. E aqui tem, né, diversos tipos de dependência. Porém, eu acredito do fundo do meu coração que a mãe das dependências é a dependência por alívio imediato. É a busca pelo alívio constante. Porque vejamos, se tu vai buscar o alívio constantemente, tu vai precisar de outras dependências. Então, existe na minha concepção na minha concepção, veja bem, na minha concepção, eu não estou aqui falando como um psicólogo, como um coach, como um mentor, como um guru, ou como qualquer coisa desse tipo, falando como teu irmão. Na minha concepção, a mãe de todas as dependências, na minha opinião, é a dependência, olha só que coisa bem complexa, pelo alívio. A vida não é só alívio o tempo todo, sabe? E, nossa, eu tava preso nesse loop. Eu tava. Quando a minha ansiedade era severa, a ponto de usar medicamento com bebida alcoólica, sabe? Eu tava preso nesse loop. Era ansiedade o dia todo, era depressão, era tudo junto. Eu tinha autismo, tá?
E eu não sabia que eu tinha autismo. Recém agora eu fui descobrir que eu tinha autismo. Então era um turbilhão de coisas, era um turbilhão de pensamentos, era um turbilhão de emoções que eu não conseguia lidar. Eu só queria fugir, 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 fugir. E aqui entra numa dicotomia. Na real que eu nem sei o que significa a palavra dicotomia, então dane-se. Aqui, aqui entra numa coisa interessante. A busca pelo alívio imediato também é uma busca pela fuga. A pessoa que ela tá o tempo todo querendo buscar alívio, seja através de bebida alcoólica, seja através do que for, ela também tá o tempo inteiro fugindo. Fugindo do quê? Fugindo da própria realidade, fugindo da própria, sabe, fugindo do agora. Só que a vida acontece no agora, depois fica pra depois. A vida acontece no agora. Por isso que eu gosto muito de falar essa frase. O depois. Não é frase, sabe, já não é frase, já não é lema, já não é nada disso. É um decreto que transcende. O depois fica pra depois. Nossa, só de bradar essa frase, só de, sabe, de falar isso, mas não falar da boca pra fora, falar com emoção, sabe, falar com convicção. O depois fica pra depois. Isso já proporciona automaticamente um alívio. Olha que paradoxo. Que paradoxo. Já proporciona um alívio imediato. Por quê? Porque o depois fica pra depois, pô. Mas eu não tô falando de o depois fica pra depois no sentido de, pô, se o depois fica pra depois, então eu vou, sabe, buscar o alívio agora. Não, eu tô falando que o depois fica pra depois. Por quê? Porque o que temos disponível é o agora e não o depois. Isso ficou um tanto quanto até mesmo subjetivo, certo? Mas eu tenho certeza que no teu íntimo tu tá me entendendo. Tenho certeza que no teu íntimo tu tá me mais do que entendendo, tá me compreendendo, tá compreendendo o que eu quero falar, o que eu quero transmitir. O depois fica pra depois. O depois fica pra depois. Porém, não no sentido de que, se o depois fica pra depois, né? Não é nesse sentido. É que os desafios ficam para depois. É que os pensamentos ficam para depois. É que os acontecimentos ficam para depois e temos que desfrutar, temos que aproveitar o agora. O momento atual, o dia de hoje. O que está acontecendo. Sabe, nesse momento tá muito frio aqui na minha cidade. Tá muito frio, tá frio pra caramba. Se eu não tô equivocado, a temperatura mínima para hoje era 2 graus. E a máxima era de 13. Muita gente reclama. Muita gente reclama quando tá frio assim, porque quando tá frio as pessoas querem calor. E quando tá calor as pessoas querem frio. As pessoas são assim mesmo, né? Só que o depois fica pra depois. Esse frio que tá agora, ele de fato machuca, né? O vento na rua, ele machuca a pele. Tu fica desconfortável até certo ponto. Só que o depois fica pra depois. Vou aproveitar esse frio também, sabe? Vou aproveitar o agora, porque o verão é daqui a sei lá quantos meses. Então, vou aproveitar agora. O depois fica pra depois. A busca por alívio imediato, a busca por alívio constante, a busca por estar o tempo todo se sentindo aliviado é assim uma forma de fugir da realidade. Comenta um tô contigo, Edu, aqui embaixo. Se inscreve nesse canal se tá vendo esse vídeo no, eu nem sei se pode falar o nome da plataforma, por conta do alcance, mas se inscreve aí, me acompanha aqui e tamo junto.